digamos assim, que com a psicanálise a gente poderia dizer que tudo depois dos pais é fantasma, ou seja, tudo é representação dos pais. Com a esquizoanálise a gente pode dizer que, na verdade, um acontecimento ele racha a dinâmica do fantasma. Então nós não somos filhos tanto dos nossos pais quanto dos acontecimentos. São eles que nos individuam. Os pais são nossos pais, só nos individuam porque eles também são acontecimentos na nossa vida, mas não o acontecimento originário e determinante. Então, esse caráter especular, e que está ligado ao ponto de aglutinação também, né? Está ligado a essa produção de uma realidade mais ou menos similar por todas as pessoas, isso não é tão seguro assim, né? Porque a gente fala de uma realidade, de um senso comum, de um bom senso, né? Só que mal a gente começa a ir para as margens desse, digamos, normal, dessa realidade, que a gente começa a ver como que o real fissura a realidade. Digamos que essa interpretação da realidade ordinária que a gente tem na maioria dos dias, assim que a gente adoece, assim que alguém próximo a nós morre, assim que a gente se separa em uma relação muito importante, assim que estoura uma guerra, é como se esse ponto de aglutinação começasse a vibrar, ameaçado. Os códigos que faziam a leitura da realidade, esse centro de informações, de seleção, ele pode se deslocar para outras posições. O acontecimento tem o potencial de deslocar o nosso ponto de aglutinação. E deslocando o ponto de aglutinação nos faz dar outros sentidos para o real. Construir outras realidades dentro desse real. Quando um acontecimento avassalador nos esmaga, e a gente tem esse ponto de aglutinação deslocado, a princípio nós somos apenas objetos desse acontecimento, nós nos sentimos passivos diante desse acontecimento. A isso o Deleuze chamava de efetuação de um acontecimento. Quando dois corpos se encontram e há a passagem de um incorporal entre esses corpos. Esse incorporal é o acontecimento. Os estoicos diziam uma espécie de vapor subindo dos corpos. Uma espécie de névoa que brinca entre as palavras e as coisas. Ondas. De fato, os acontecimentos vêm por ondas. Então, nos sentimos transpassados por alguma coisa, né? Algo da ordem do extrapessoal. Algo que desborda a nossa identidade anterior. Nossa identidade anterior que a gente podia estar maldizendo, mas agora a gente quer desesperadamente recuperar. Porque o acontecimento, ele é incômodo, né? Ele produz angústia, ele produz agonia. Então é como se a gente quisesse recuperar o paraíso perdido, o suposto paraíso, o passado, o eu com o qual a gente se identificava. Ou, por outro lado, a gente pode projetar no outro a raiva. Em vez da culpa, violência introjetada, a gente pode projetar no outro e sentir o ressentimento, o rancor.
culpar o outro por aquilo que está acontecendo. São os dois modos, gente, de negar o acontecimento, pela culpa e pelo rancor, né? E pelo ressentimento. Um modo projeta para fora, o outro introjeta, né? E tudo isso está ligado ao que a psicanálise chamava de recalcamento, né? Essa recusa do real, esse rechaço da pulsão, esse rechaço do sentir, quando esse sentir é muito violento. Por outro lado, o que seria admitir o acontecimento, afirmar o acontecimento e operar a partir desse deslocamento do ponto de aglutinação? Será que isso não é afirmar justamente o devir? Afirmar esse ponto de aglutinação deslocado? Essa dimensão que se acrescentou à sua existência anterior? Na feitiçaria, segundo Marcel Mauss, para curar alguém, o feiticeiro precisa descobrir o nome do espírito que fez a pessoa adoecer. Ele precisa nomear. E quando ele nomeia esse espírito, ele adquire um poder sobre ele. Percebem que o uso das palavras, que implica esse campo do sentido, esse campo do acontecimento, é justamente a possibilidade de contra-efetuação daquela efetuação que a gente já havia sentido como um padecimento, daquele encontro de corpos que havia sido um desmoronamento do eu anterior. O uso das palavras é uma espécie de negociação espiritual, de negociação nas fronteiras. Marcel Mauss dizia também que toda feitiçaria, não existe feitiçaria muda, né? Toda feitiçaria implicaria esse uso das palavras. Então, como que a linguagem faz mudar um acontecimento, por exemplo, a dor, o sofrimento? Como que falar sobre a dor, dar nome à dor, poderia nos curar? A dor, a princípio, quando ela nos atinge, essa efetuação, esse encontro de corpos primeiro, e nos rasga, denunciando ali uma vizinhança entre o eu e o outro, a nossa relação com o fora, essa ferida, essa brecha que não fecha, porque inevitavelmente estamos colados no fora, sobre o fora. Quando essa dor nos atravessa, a princípio o que ocorre, quando ela é muito violenta, ocorre um bloqueio, uma paralisação do ponto de aglutinação ordinário, da realidade ordinária. Essa realidade é como que solapada. Experimentamos, na verdade, um sentimento de desrealização. Quando a gente está sofrendo muito, a gente às vezes diz o seguinte: não é possível, isso parece um pesadelo. Eu quero que isso acabe logo, esse pesadelo acabe logo. Isso é um sentimento de desrealização, isso é um mundo sendo dissolvido, isso é um mundo sendo profundamente abalado nas suas estruturas. Então, esse acontecimento provoca um refluxo muito grande de energia contra o eu que se dissolve, experimenta a violência do real em estado puro ali.
como uma impotência, como uma paralisia, como uma angústia que bloqueia a garganta, mas também produz uma espécie de dor no corpo inteiro. Então, são os extremos da agonia, da sensibilidade, né? E aqui eu estou falando de uma dor psíquica mesmo. Eu estou falando de uma dor a nível espiritual, não propriamente, não necessariamente uma dor física, né? E aí, após esse primeiro momento, em que as palavras, em que os sentidos são fraturados, em que parece que o nosso corpo está esburacado, e a gente está sensível às palavras como se elas fossem pedras, não só às palavras, mas também aos elementos da natureza, ao sol, ao vento, ao frio. Após esse primeiro momento, caso haja uma espécie de resistência da força, uma espécie de ativação da força ativa, da força vital, podemos começar a usar esse deslocamento do ponto de aglutinação, essa experiência de uma realidade outra, essa experiência dessa outra onda, dessa outra atmosfera que nos envolveu, começando a nos tornar íntimos dela, nos tornar íntimos dessa dor, falar com essa dor. No momento em que a gente fala com essa dor e produz com ela não mais uma dor pessoal, a minha vida, a minha existência, pobre de mim, mas consegue conectar essa dor com uma dor histórico-mundial, com uma dor planetária, cósmica, é quase como se, ao mesmo tempo que a dor se expande e sai de nós, ela é dividida, de certa maneira. Ela é algo extrapessoal, que me transpassa. E ou eu sou digno dela, ou eu continuo me achando a vítima da dor, a única vítima. Aquela pessoa que está no centro do universo e deve ter a sua única dor consolada. Então, parece que no momento em que a gente passa de uma dor pessoal e entende que essa dor está no campo social, que essa dor não só nos atinge agora, mas vai nos atingir sempre e sempre. A gente vai ter que lidar com ela em várias alturas, ela vai vir de todos os lados. É como se a gente passasse a exigir mais de si mesmo, a gente precisasse estar mais forte diante desses adversários. É como se o inimigo nos fizesse mais fortes. Digamos que ou a dor nos destrói, ou ela nos torna mais fortes, mais brilhantes, mais inteiros. Porque ou ela vai convocar a ativação dessa força vital, ou o recalcamento vai operar, vai rechaçar a dor, vão se levantar resistências contra a dor, e a gente vai sentir essa dor cronicamente, aos poucos, a vida inteira. Então, eu queria falar, situar nesse ponto da aliança com a dor, ou da aliança com o medo. A gente costuma ter a dor e o medo como coisas ruins, que a gente não deveria ter. Não deveria sentir dor ou não deveria sentir medo. Mas se são fluxos extrapessoais, se são acontecimentos históricos-mundiais, se são afetos, que uma hora ou outra a gente vai atravessar, a gente vai ser atravessado por eles, né? Como estar à altura desses afetos? Como ser, de alguma maneira, informado por eles? De que maneira o medo ou a dor poderiam me transformar? A questão do medo, por exemplo.
Quando a gente é muito traumatizado, um dos caminhos possíveis do medo, a partir desse trauma, é ser rechaçado para o inconsciente. Eu estou descrevendo um caminho possível. Uma das possibilidades é o medo ser rechaçado para o inconsciente e, no lugar do medo, surgir na consciência um imenso controle sobre tudo, uma paranoia, uma necessidade de controle. E a pessoa não experimenta o medo, mas ela não se expõe de modo algum. Ela procura controlar todo o ambiente. A questão que a gente vive até hoje da pandemia é um exemplo que poderia produzir um medo dessa ordem. O medo pode ser conjurado, pode ser rechaçado, pode não ser experimentado conscientemente, mas no lugar do medo surgiu uma vida de controle, digamos assim. Só que no momento em que se olha para o medo, se traz o medo do inconsciente à consciência, quando se torna o medo, quando não apenas se rechaça o medo para o inconsciente como um inimigo, mas se olha de frente o medo, uma espécie de hospitalidade ao medo, é como se houvesse a possibilidade de um revirão nessa relação. É como se o medo se tornasse, então, uma espécie de combustível para a coragem, para o desprendimento, para a afirmação da vida. O medo, em última instância, deságua no medo da morte, o medo da desintegração. Todos os medos, eu acho que, no fim, convergem para esse medo da destruição do nosso corpo, do nosso desaparecimento. Então, com isso, a gente levanta muitos mecanismos de defesa, muitas barreiras para lidar contra esse medo da morte. Mas e se afirmarmos justamente a morte? E se afirmarmos justamente que a morte está ao nosso lado o tempo todo? E que esse medo, portanto, é legítimo? Só que a gente precisa não se confortar ao medo ou rechaçá-lo, porque no lugar dele vão surgir mecanismos de defesa, mas legitimar o medo. A morte está aí o tempo todo, portanto, devemos sentir medo, mas contrapor a esse medo a espreita, a confiança, a firmeza, a retidão. O Percy fala que os afetos são modos de avaliação. Então, o medo em si mesmo, ele é um modo de avaliação, ele nos permite ser informados sobre o real. Só que em que altura que esse medo vai ser experimentado? De que forma? De que maneira ele vai ser acolhido? Ao modo de um padecimento, ao modo de algo que me atinge e do qual eu apenas sofro, ou ao modo de algo que me convoca à ação? Então, assim, quando vocês sentirem medo, vão com medo mesmo, sabe? Cuidem, digamos assim, para os aspectos reais. Aí é uma leitura abstrata mesmo de tudo que se pode ser feito na relação com esse medo, na relação com os cuidados que diminuiriam esse medo e essas condições reais ou apenas possíveis assim de previsão. Só que, além disso, é um medo imaginário, é um medo, enfim, de tudo que poderia acontecer e de que, de fato, está fora das nossas mãos, está além da nossa capacidade de previsão. Então, a única coisa que a gente pode exigir de si é estar inteiro, a cada vez no instante, com a consciência da morte e, ao mesmo tempo, desprendidos. Porque, fora isso, fora dessa firmeza ligada à consciência da morte, desse desprendimento, a gente não tem mais nada, a gente não tem certeza de nada. É a neurose que busca esse controle e que, para ter esse controle ilusório sobre o real, produz uma série de sintomas. Por exemplo, essa busca por uma completude no outro.
essa busca de uma perfeição, de uma paz, de um fim, uma relação amorosa, num objeto, enfim.